Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico Intervenção Especial dos Entes Públicos. Nós vamos concluir, na verdade, um tópico extenso que já nos conduziu por algumas meia dúzia de vídeos a respeito da intervenção de terceiros no processo civil. E, na verdade, nós vamos estar concluindo um tópico ainda maior, que se chama da pluralidade de partes. Porque na pluralidade de partes nós falamos sobre litisconsórcio inicialmente, e diversos vídeos sobre litisconsórcio, e depois nós estamos falando da intervenção de terceiros, falando das intervenções típicas, assistência, denunciação da lei de chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Depois falamos das intervenções provocadas, geradas pelos contratos de seguro e as intervenções de alguns artigos do Código de Processo Civil, artigo 787, artigo 1698, e agora estamos a tratar, veremos a intervenção especial dos entes públicos. Vamos então, portanto, sem mais delongas, diretamente ao que importa. Como se depreende do artigo 109, inciso 1º da Constituição da República, a Constituição Federal de 88, toda vez que a União, autarquias e empresas públicas federais intervierem no feito como assistentes ou opoentes, a causa será da competência da Justiça Federal de primeira instância. Há quem sustente que a interpretação em tal hipótese deve ser ampliada para as demais intervenções de terceiro, bem como para qualquer espécie de assistência. A referência normativa está na tela aí para os senhores. Observe-se que o Constituinte previu expressamente, em um rol de competências taxativas, duas intervenções de terceiros tipicamente previstas no CPC. Por óbvio, não é função constitucional definir e regulamentar os institutos processuais, cabendo ao legislador infraconstitucional. Ocorre, contudo, que não pode o legislador, aproveitando-se de tal circunstância, definir, redefinir ou até mesmo desnaturar os mencionados institutos jurídicos, sem contornos razoáveis. Nesse sentido, somente o terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo como assistente, nos termos do artigo 50 do CPC. Na verdade, está aí a previsão ultrapassada do CPC, a previsão do CPC de 73. Eu peço desculpa aos amigos, deve aí constar, vamos fazer essa modificação nesse exato momento. Os senhores devem aí, nesse momento, fazer uma modificação para que passe a constar o artigo 100.
o artigo da assistência 119, me perdoem, nos termos do artigo 119 do artigo 119 do CPC. Por diversas vezes, o Poder Executivo e o legislador ordinário já tentaram afastar, de modo dissimulado, o interesse jurídico como requisito, estabelecendo uma intervenção ex officio, ou por simples desejo do ente federado. Aí a referência normativa, mais uma vez na tela para vocês. Referência doutrinária, mais uma vez na tela para vocês. A questão do interesse jurídico sempre esteve em pauta na jurisprudência, tendo em vista a edição de leis que autorizavam a intervenção sem tal exigência ou com base no interesse econômico. Nesse sentido, tanto o Tribunal Federal de Recursos como o STJ, por meio dos verbetes 61 e 150, respectivamente, já organizavam a exigência do interesse jurídico. E na tela está o enunciado, a redação desses enunciados para os senhores. Alguma dificuldade de leitura, eventualmente, está embaixo, depois vai aparecer na tela para vocês a redação dessas citações. Entretanto, o Executivo, por meio da medida provisória 1561, posteriormente convertida na Lei 9.469 de 97, reacendeu o tema. Regulamenta o disposto no inciso. Aqui está a epígrafe dessa norma. Regulamenta o disposto no inciso 6º do artigo 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93. Dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem como autores ou réus entes da administração indireta. Regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária. Revoga a Lei 8.197 de 91 e a Lei 9.081 de 95 e dá outras providências. Artigo 5º. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou réis autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Nitidamente, já se percebe a potencialidade de tal instituto em criar controvérsias e perplexidades. Vamos a uma análise ponto a ponto. Legitimidade. Não obstante a infeliz redação, o caput do artigo 5º dessa Lei 9.469 de 97 prevê tão somente a intervenção feita pela União, que poderá se dar a qualquer tempo, em qualquer polo, espontaneamente, sem acrescentar pedido novo, portanto, com características próprias da assistência, e sem que seja necessária a ocorrência de qualquer interesse jurídico, dando-se por simples manifestação de vontade. Essa modalidade de intervenção poderá ocorrer em qualquer processo que tenha como autoras ou réis entidade autárquica, fundações públicas, sociedade de economia mista ou uma empresa pública federal. O parágrafo único, por sua vez, contraditoriamente refere-se a qualquer das pessoas jurídicas de direito público, o que inclui, por óbvio, a União, autorizando-as a ingressar a qualquer tempo, em qualquer polo, espontaneamente, sem acrescentar pedido novo. Realmente algo inexplicável. Por que não prever no caput que todas as pessoas jurídicas de direito público poderiam realizar tal intervenção?
Observe-se que o título da lei refere-se exclusivamente à União. Enfim, o dispositivo em comento legitima qualquer pessoa jurídica de direito público, federal, estadual ou municipal, a intervir em qualquer causa, desde que demonstre as consequências econômicas, ainda que reflexas, da decisão judicial. Aqui tem considerações doutrinárias na tela aí disponível para os senhores. Posicionamento do professor Fred Didier, professor Leonardo Caneiro da Cunha, congênere ao que foi aqui defendido. Intervenção de constitucionalidade duvidosa. Como visto anteriormente, a jurisprudência se mostrou refratária à ampliação do interesse para fins de assistência, principalmente para o interesse econômico. Nos julgados passados, frisou-se que a aceitação da assistência sem interesse jurídico consistiria em maneira de estar a lei ordinária ampliando as hipóteses constitucionais de competência da Justiça Federal. E por isso mesmo, o STF julgou inconstitucional o artigo 4º da Lei 5.627 de 1970. Está aqui uma referência jurisprudencial. Julgamento do conflito de competência 1755 pela segunda sessão do STJ. Realmente, a interpretação do mencionado dispositivo deve ser cuidadosa e em conformidade com a Constituição, não podendo agasalhar a possibilidade de intervenção como parte principal ou acessória sem o devido interesse e o consequente deslocamento do feito para a Justiça Federal. Nada impede que, amanhã, edite-se uma lei que autorize a intervenção de terceiro por prejuízo econômico ou emocional, desde que não altere a competência jurisdicional constitucionalmente estabelecida. Alterar os pressupostos da assistência apenas para a União e outras pessoas jurídicas de direito público, sem fazer o mesmo para os particulares, é violação à isonomia, descabida e desproporcional. No mesmo sentido, posicionamento do professor Fred Didier, referência bibliográfica na tela para os senhores. Interesse econômico ou somente interesse jurídico. Diante do supraexposto, pode-se observar que o tipo legal exige, como elementos fundamentais para o ingresso, a presença, como autora ou ré, de uma das pessoas indicadas e a manifestação de vontade da União em participar do feito. Em nenhum momento cogita-se do interesse, que parece estar presumido. É, sem dúvida, intervenção sem equivalente em nosso Código de Processo Civil. Nesse sentido, há embate doutrinário e jurisprudencial. Majoritariamente, afirma a doutrina que se mostra necessário o interesse jurídico, como acima exposto, para não ocorrer inconstitucionalidade, por quebra de isonomia. Aí um julgado do STJ, o recurso especial 767-989 do Rio de Janeiro, julgado pela terceira turma. E, na segunda posição, a jurisprudência, contudo, já agasalhou várias vezes a interpretação literal desse dispositivo, admitindo a intervenção com base no interesse econômico. Aí o julgamento do recurso especial 1.187.292 da segunda turma do STJ. Natureza jurídica. A priori, sugere-se que a União pode intervir sem restrições nos feitos em que figurarem os entes da administração indireta. O parágrafo único dá a entender que os demais entes, ou até mesmo a União, podem intervir em qualquer hipótese, ainda que o interesse seja exclusivamente econômico, independentemente do interesse jurídico. Bem, se prescinde de interesse jurídico, como visto, não se poderia cogitar em assistência. Além disso, merece destaque o fato de que, nesses casos, a intervenção somente poderá se dar para o esclarecimento de questões de fato e de direito, bem como para a juntada de documentos ou memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Nesse giro,
sendo para simplesmente esclarecer questões de fato ou de direito, induz que tal intervenção seria na condição de amicus curiae. Por óbvio que tal dispositivo não passou despercebido pela doutrina nacional, e com tal vergonhosa redação a controvérsia é inevitável. Uma primeira posição. Alguns autores sustentam que a intervenção das pessoas jurídicas de direito público se daria na figura de amicus curiae, pois, por prescindir de interesse jurídico, não poderiam elas ser assistentes. Além disso, sua intervenção seria somente para o esclarecimento de questões de fato e de direito, bem como para a juntada de documentos ou memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Está aqui a referência bibliográfica na tela para os senhores. Uma segunda posição. Há, contudo, quem defenda que foi criada uma hipótese sui generis, anômala ou atípica de assistência, que dispensaria interesse jurídico, sendo suficiente o interesse econômico. As pessoas interviriam como assistentes, tornando-se partes, não um mero auxiliar. Aí na tela para os senhores, posição do professor Cássio Scarpinella Bueno, a referência bibliográfica. E a terceira posição, majoritária. Majoritariamente não seriam partes, não se qualificando tal forma de intervenção com nenhuma das previstas no CPC. De igual modo, essa forma de intervenção de terceiro não se qualifica como uma assistência, seja simples, seja a litisconsorcial. Referência bibliográfica na tela para os senhores. O STJ tem afirmado haver uma nova forma de intervenção embasada apenas no interesse econômico, ainda que reflexo ou indireto, dispensando a comprovação do interesse jurídico. A legitimidade para a intervenção não é só da União, mas também das demais pessoas jurídicas de direito público, sempre com base na potencialidade da lesão econômica. De igual modo, a admissão do ente não traz comando suficiente a modificar a competência originária para julgamento da demanda, pois o artigo 109, inciso 1º da Constituição de 88, exige efetivo interesse jurídico, salvo se o mencionado ente federal recorrer. Está aí o julgado de embargo de declaração no agravo regimental no conflito de competência 89783 do Rio Grande do Sul, primeira sessão do STJ. Demais precedentes. Intervenção na fase recursal e competência. Observe que o dispositivo acentua que, se ocorrer a intervenção e o ente público não recorrer, não será considerado parte. Do contrário, será considerado parte, afetando inclusive a competência da causa. Realmente, com o devido respeito, tal dispositivo afronta a lógica e o razoável, ou é parte ou não é. Imaginemos, caso a União ingresse em um feito que tramita na Justiça Estadual, por exemplo, em que atua uma sociedade de economia mista, o mencionado processo continuará nessa Justiça. Porém, basta a Advocacia Geral da União entender conveniente recorrer, o feito deverá ser deslocado para a Justiça Federal. Assim, pela opção legislativa, a AGU determina a competência. O advogado-geral da União é quem determina a competência. Nesse sentido, cumpre registrar que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, e evidentemente não a AGU. É isso que dispõe o artigo 150 da súmula súmula de jurisprudência predominante do STJ, e também o artigo 45, parágrafo 3º do CPC. De igual modo, excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar o conflito, não podendo a questão ser examinada pelo juiz estadual. No STJ, somente admite o deslocamento da competência se houver interesse jurídico. Está aí a referência jurisprudencial para os senhores. Frise-se que, sendo admitida tal intervenção, porém sem interesse jurídico, tal recurso deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual, não pelo Tribunal Regional Federal,
pois esse somente julga demandas processadas perante o juízo federal, ou, no máximo, perante o juízo estadual, no exercício da competência federal. Referência bibliográfica na tela. De igual modo, o STJ proibiu a desistência da União em continuar no feito, sob pena de tumulto processual, visando a dar seriedade ao Instituto. A referência jurisprudencial na tela, eventual necessidade de complementação, vide a citação de número 441 logo adiante. Por fim, afirmar que o interveniente se torna parte para fins de deslocamento de competência, a rigor, foi para impressionar o exegeta, dando uma maior envergadura a tal instituto. Enfim, o legislador previu o óbvio. Toda intervenção de terceiro transforma o terceiro em parte, desde o momento que ele intervém. De igual modo, não existe deslocamento de competência nessa hipótese. Haveria, em tese, deslocamento do processamento e julgamento da causa, em função da alteração de competência em razão da pessoa. Doutrinariamente, tal deslocamento é inadmissível, pois o Tribunal Regional Federal não tem competência constitucional para julgar um recurso de uma decisão de um juízo estadual que não esteja exercitando uma competência federal, na previsão do artigo 108, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Referência doutrinária na tela para os senhores. Críticas ao Instituto. Mesmo sendo o posicionamento majoritário, não se dispensam críticas a tal Instituto. A falta de técnica com que o Instituto foi concebido e a inusitada regência que se lhe emprestou geram figura insólita, de difícil trato pelo direito processual. Não são poucos, com efeito, que sustentam a inconstitucionalidade da intervenção anômala, quando menos pela forma absolutamente estranha com que tratou o tema da competência diante da intervenção, violando, nisso, a regra expressa do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, e aí, mais uma vez, a derradeira referência doutrinária na tela para os senhores. Vamos fazer um corte nesse vídeo, concluindo a abordagem, como adiantado, das intervenções de terceiro e dos sujeitos do processo. O próximo tópico está na tela, os atos processuais, que nós trataremos a partir do próximo vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.